Preciso responder agora se existe alguma chance de Tiquinho Soares, centroavante do Santos, virar reforço do São Paulo. Essa tem sido uma das perguntas mais frequentes que eu recebo durante... Voltando então ao Campeonato Brasileiro, esse jogo do São Paulo contra o Vasco é importante para as duas equipes. É o último jogo antes da pausa do Super Mundial de Clubes, o que o São Paulo não vai fazer parte, mas vai lutar bastante para recuperar os seus jogadores lesionados e precisa vencer esse jogo antes da pausa. São Paulo, nesse momento, é o 13º colocado, mas está apenas a 2 pontos da zona do rebaixamento, que é aberta nesse momento pelo Fortaleza. O Vasco também tem a mesma pontuação do Fortaleza, está em 15º, então resultado que as duas equipes precisam. Então vamos amanhã começar a acompanhar essa preparação do São Paulo para o jogo contra o Vasco no dia 12 de junho. Tá certo, Mi? Valeu, Ma. Obrigada por todas as informações. E aí, Garrafa? Então, que o pessoal lá no dia 12 de junho, dia dos namorados, não reclame da falta de ritmo de jogo. Carinho também. Cai numa quinta-feira. Ritmo de jogo. Não, porque estamos sem... Porque quando joga muito, reclama que joga muito. Aí quando para, não tá sem ritmo de jogo, tá? É só um parênteses. E sobre essa história do Bobadilha e do Navarro, Chico, acho muito legal que o Bobadilha conseguiu falar com o Navarro. Acho muito legal, porque é o direito, né, da pessoa se desculpar, se arrepender. E se de fato o Navarro aceitou as desculpas, que ele tire o BO, encerre a questão por aí. Né? Se realmente aceitou as desculpas. Ele tem o direito de não ter aceito as desculpas. Mas, sabe, se foi no calor da partida, o Bobadilha reconheceu que errou, veio publicamente e fez questão de falar com o jogador, e o Navarro aceitou, se realmente procede essa informação do sentimento do atleta, que encerre essa questão e que a coisa tenha ficado apenas dentro de campo, Chicão. Olha, eu vou dizer uma coisa para você. O São Paulo, antes de mais nada, precisa tirar o pessoal do hospital, né? O que tem de gente no hospital, ó, aqui, ó, o tal Lucas, tal Oscar, tal Ferreirinha, tá todo mundo machucado. Nossa. Né? E o São Paulo não tem time, porque depende muito desses dois, o Lucas e o Oscar. São grandes jogadores que estão fazendo uma falta terrível. Mas isso está no pacote, né, Chico? Assim, de um modo geral, está no pacote. Jogadores lesionados, é claro que a sua observação ela é importante no sentido de que esses jogadores se recuperem, mas isso faz parte do que acontece na temporada. Mas o São Paulo não tem time, por isso que eu estou dizendo para você. Não, seria fundamental a volta desses jogadores, mas... Os substitutos não correspondem, né? Então fica aquela coisa, né, no ar. Agora, quanto ao Bobadilha... É que saiam mais jogadores nessa lista. Pode ser que saiam, por exemplo, só de salário, vamos fazer uma economia aqui de salário. Lisieiro, mais ou menos 150 mil. Pode ser que saia o Igor Vinícius, que tem um salário na faixa de 180 mil, são 330 mil por mês. Aí você tem... Quem mais? Tem o Luan, que tem uma questão de indefinição se vai sair ou se vai ficar também, porque não é relacionado nunca. Então, assim, não adianta nada deixar lá se o Godinho não gosta, não quer. Tem que procurar um outro clube e definir a vida do cara. O Luan já tem um salário aí estipulado. Tudo estipulando, tá, gente? Não tenho... ter certeza mesmo é impossível. A gente está falando aí uns 250 mil, então você bota aí com 230, já dá 480, dá praticamente 500. O lateral esquerdo, Patrick, está escanteado. A gente está dando oportunidade para o menino da base. Será que não seria uma boa o Patrick também sair? Pode ser que o Patrick saia. O salário do Patrick não é um salário alto, é um salário baixo. Mas com certeza essas negociações já ultrapassaria a casa dos 500. Aí você tem o Luiz Gustavo, que é outro jogador que recebe na faixa dos 500 mil e que está aí sem ter referência se vai jogar ou não. Só isso abre 1 milhão de salário na folha. Vou repetir. Abre 1 milhão de salário na folha só com esses jogadores que nós estamos falando. Ainda tem o Pablo Maia, que se sair também é um jogador que tem um salário relativamente bom dentro do plantel, e temos o Matheus Alves que também saindo. Então, nessas saídas, você pode ter uma análise de chegar e falar assim, porra, eu vou tirar alguns jogadores, mas eu posso trazer, porque na minha folha aqui eu abri um espaço significativo de folha salarial, ao mesmo tempo que você também vai ter encorpado o seu caixa, porque você vai ter feito vendas robustas, vai ter vendido o suficiente para ter o superávit garantido no final do ano, que é uma obrigação desse acordo novo de governança com o FIDIC, ou seja, você já matou o FIDIC, você já acertou o superávit, você vai ter uma redução de folha e você vai ter grana em caixa porque você vendeu. Mais Anqueta, a gente também, cara, se já tá difícil sem esses jogadores, imagina quando
a gente não ter esses jogadores. Aí que é o ponto. Aí a conta não é para você fazer só economia, a conta é para você saber usar o dinheiro e contratar a contento com jogadores que podem ser interessantes, jogadores que são compatíveis com o nosso momento, ao mesmo tempo que sirvam sim de reforço, por que não? Então, nessa janela, a gente precisa de duas uma. Mantido a permanência do Zubeldia, porque eu vou torcer para que o São Paulo ganhe, então eu não vou, em hipótese nenhuma, nunca na minha vida, torcer para que o São Paulo perca um jogo. O meu pensamento é, vamos ganhar do Vasco, o Zubeldia fica. Se o Zubeldia cair e vão mudar tudo, aí vão ter novas reuniões, vão ter novos planejamentos, etc. Aí a gente vem aqui e fala de novo. A gente está aqui todo dia. Então, assim, eu tenho que avaliar com uma lógica. A lógica hoje é, o Zubeldia fica, o São Paulo ganha, a gente vai com paz para a pausa e a gente vai buscar nossos reforços para conseguir resultados melhores. Maravilha? Essa é a nossa projeção e é o nosso desejo. O São Paulo tem a prioridade de contratação de um centroavante, cara forte, cabeceador, brigador, não necessariamente um primor técnico, mas um cara que saiba fazer gols e que tem na sua característica principal saber fazer pivô e brigar e reter a defesa adversária para que o time desafogue vindo de trás, para que ele consiga brigar para aquela bola quando o time está pressionado em linhas, para que o time consiga ter um cara que consiga receber um cruzamento na área, para que os meias do São Paulo que chegam em aproximação, tipo Lucas, os pontas, etc., tenham uma referência para poder fazer o toque na bola. É esse tipo de jogador que eles querem. O André Silva e o Rian não são exatamente esse jogador. Não são. Eles não fazem a função tática que o Caleri fazia, por exemplo, para o Zubeldia. Não à toa, a gente percebe hoje, como o Zubeldia não mudou o sistema de jogo dele, ele manteve o sistema de jogo, só trocou os nomes, as peças, a gente percebe que o Rio Francisco ficou morto nesse esquema. O André Silva tem uma dificuldade monstruosa de desempenhar nesse esquema tático. Ele não consegue, não é o jeito dele jogar, ele está se esforçando. Então a gente percebe isso. Já que a prerrogativa é do técnico, o técnico gosta de jogar assim, não muda, eu não estou entrando no mérito se está certo ou errado, estou entrando no mérito da gente avançar com o assunto para a gente não ficar aqui numa discussão inesgotável sobre ele está certo ou está errado. O técnico é ele, a decisão é dele, a gente tem que partir na premissa do como ele pensa, é assim que eu estou focando na minha cabeça. Com base nisso, você tem que analisar jogadores. Quais são os jogadores que saíram em nomes? Carlão da Ferroviária, jogador que se movimenta, brigador, alto, 1,85 m de altura, tem bom número de gols e está acostumado a brigar com o zagueiro na foice ali. Zampedri, mesma coisa, jogador de seleção chilena, veterano, experiente, o Carlão tem 32, 1,85 m de altura, o Carlão tem 1,85 m, são jogadores que têm a capacidade de fazer essa coisa que o Caleri fazia e ainda fazem lá os seus golzinhos. Carlos Vinícius, outro jogador que foi do Fulham, mas esse está pedindo muito. Também lá, 1,90 m, também é considerado um jogador sem ser um primor tático, sem ser um primor técnico, mas um jogador que tem uma imposição física, que prende os zagueiros, um jogador que incomoda as zagas adversárias. O cara segura pelo menos um ou dois zagueiros ali com ele e permite que o time não fique tão previsível, tão fácil de ser uma presa tão fácil, principalmente em jogos, quando você precisar de um cara que você está completamente afogado e você precisa lançar uma bola na área, que é um recurso que eu canso de falar. Times como Palmeiras fazem isso continuamente com o Flaco Lopes. Muitos times recorrem a essa estratégia e acabam adotando essa premissa de trabalhar com jogadores maiores, que são grandalhões, que sabem jogar com essa bola aérea e buscam essa situação, essa jogada. Tá? Então o centroavante, essa posição que a gente vem falando, garantido este perfil, e aí o São Paulo vai tentar ver uma contratação que seja de curto prazo. Por quê? A não ser que o André Silva seja vendido, a contratação não pode ser de longo prazo, porque o São Paulo não vai, na volta do Caleri, o São Paulo vai ficar com 4 atacantes? Não faz muito sentido, então a premissa hoje é que o São Paulo tem um jogador pelo menos até o fim do ano, e o São Paulo está vendo essas possibilidades aí, tentar um empréstimo, tentar uma negociação. Ontem, em live, eu falei com vocês aqui sobre o São Paulo, eu ter recebido informação entre uma live e outra, a informação de que o São Paulo recebeu a oferta de um centroavante de um clube brasileiro da Série A, visando falar assim, São Paulo, tem uma lista de troca aí, esse jogador está disponível. Ou seja, os nomes estão surgindo, os nomes vêm aos montes. Ontem a gente até comentou, o pessoal falou, tem o Tiquinho, tem que mais? Tem o Dineno,
Aí falaram do Lautaro Dias. O Lautaro Dias não é esse centroavante com esse perfil, ele é jogador de movimentação. O Inter perguntou sobre ele. O Cruzeiro falou que quer 20 milhões. O Dineno é um jogador que o Cruzeiro também quer dinheiro envolvido. É um centroavante. Aí sim, ele já faz mais esse perfil, mas o Cruzeiro quer dinheiro, o São Paulo não tem. Não sei se tem algum jogador no São Paulo que o Cruzeiro tem interesse. O único jogador que o Cruzeiro teve interesse no começo do ano passado no começo desse ano, foi o Luciano, que era porque o Diniz estava lá. E recentemente eles esboçaram interesse no Arboleda. Não sei de outro jogador que o Cruzeiro tem interesse. Teve o Alisson também no ano passado, mas assim, fora isso, não dá para abrir mão do Arboleda para você poder trazer um terceiro reserva, né, de atacante. Para volante, que é a posição que a gente provavelmente vai ter saídas ou perdas. O São Paulo quer contratar um primeiro volante. Tem aí as possibilidades, como a gente já cansa de falar, do Thiago Mendes, que aí é uma questão financeira difícil, mas não impossível. Temos aí a questão do Paul Fernandes, que foi dispensado pelo Fortaleza. Não ouvi nenhuma negociação retornando sobre esse assunto, mas o cara vai estar disponível no mercado. Fortaleza querendo se livrar dele. Quem me perguntava sobre o sino, ó. Aqui, ó, 8 horas da manhã no Brasil, dá meio-dia aqui para mim, ó. Sininho tocando aqui na igreja aqui do lado. Vocês devem estar ouvindo aí no áudio, imagino eu. Então, sobre o volante, a gente tem isso. De momento, o Pituca, não sei o que, das informações do São Paulo, como eu falei, não fez movimentos. O São Paulo só perguntou quanto custaria. Quem se movimentou nesse sentido foi Atlético Mineiro, que também se movimentou pelo William Arão, que também foi outro jogador oferecido para o São Paulo, mas com salário muito alto. Eu acho improvável que o São Paulo faça qualquer movimento, como eu já tinha dito, pelo William Arão, por exemplo. E no caso do Pituca, o Santos tem lá uma série de clubes que acabou oferecendo o jogador para ver se dava para fazer uma movimentação do atleta nesse meio de ano. O que é fato? Muitos clubes vão rotacionar atletas e vão tentar fazer trocas, dispensas, negociações, cede para cá, cede para lá, faz não sei o quê. O São Paulo nessa pode conseguir se reforçar sem sangrar muito. Pode conseguir fazer algumas compensações aí, alguns tipos de negociações para que consiga aliviar a folha e para que consiga, ao mesmo tempo, fazer um reforço. Aí surgiram esses nomes, a galera conversando. A gente falou, tem um Poveda na Série B, até comentei com o Poveda em 2023, de 2022 para 2023, se eu não me engano. Ele que tinha sido artilheiro da Série B, foi comprado pelo Grupo City, mas na época chegou a pedir um salário para o São Paulo de 800 mil, foi um negócio bizarro, assim, completamente fora da realidade. O São Paulo desistiu dele, depois veio o Erisson para o São Paulo. Tinha um salário muito mais baixo do que o dele. Então, o que mais? Então, falamos dos centroavantes, falamos dos volantes. Sobre zagueiro é aquela história. O São Paulo ainda tenta o Juan Tressoldi. A negociação está difícil. A chance hoje do Juan Tressoldi sair do São Paulo é grande. O São Paulo ainda não jogou a toalha, mas a chance dele sair existe. Então, com base nisso, já tem uma pré-conversa, como todo mundo sabe, do Gustavo Medina, que é o zagueiro da Ferroviária, para reforçar o São Paulo, que é um zagueiro barato, é um zagueiro de rotação de plantel, de composição. Os principais zagueiros já sabemos, são Arboleda, Alan Franco, tem o Sabino, Ferrarese, etc., que estão sempre na prioridade. Então a gente fala, como está a renovação do Alan Franco? Me dizem que a renovação do Alan Franco está em bom andamento, não passou disso, não tive mais notícia, continua nisso. Estamos em bom avanço, estamos caminhando. Então, assim, é o que eu tenho de informação para hoje, 3/6, até este momento. Pode ser que ao longo do dia, ou amanhã, sei lá, ao longo desses outros dias, a coisa mude um pouco. O que é fato o São Paulo tem aí 27 dias para assinar um contrato com o Alan Franco. Caso contrário, o Alan Franco pode assinar de graça com outro clube, sem que o São Paulo receba absolutamente nada. Beleza? Então falamos sobre zagueiros. Goleiros. O Leandro, goleiro, não tem sinalização nenhuma de permanência. Ele também tem contrato que vence no final desse ano. E no caso do São Paulo não renovar com ele, ele pode assinar de graça com qualquer clube a partir de 1º de julho deste ano também. Então a gente falou sobre esses jogadores. No que tange ao Igor Vinícius, como eu publiquei ontem, que foi até um site chamado Tretes, eu acho que é esse o nome do veículo lá, um negócio desse, que cobre o Atlético Paranaense. Eles disseram que o atleta até acertou com o Atlético Paranaense acertou com o São Paulo, só que eles não queriam que o Igor Vinícius tirasse férias
Eles queriam que o Igor Vinícius fosse direto, e o Igor Vinícius se recusou a tirar férias, a não tirar férias, e disse que tiraria sim férias no meio do ano e não iria então para o Atlético Paranaense. Eu acho meio bizarro, né? Porque o Igor Vinícius mal jogou esse ano. Sim, era uma oportunidade dele, porque o Atlético Paranaense é um time que é... Queria falar um pouco do Juan Tressoldi, né? Jogador que está por empréstimo até o fim deste mês, né? Então, já no fim do mês encerra o vínculo do Juan com o São Paulo, e é uma dúvida a permanência dele por conta da parte financeira do São Paulo, que a gente sabe muito bem, não precisa nem explicar muito para a galera, mas o São Paulo atrasou então aquela parcela ainda do empréstimo até o fim desse mês, né, junto a Sassuolo, que, enfim, era para ser pago ali no mês de abril, não foi pago pelo São Paulo esse valor, e aí o Sassuolo interrompeu qualquer nova conversa para extensão desse vínculo. E isso virou uma conversa já particular entre Júlio Casares e o diretor máximo lá da Sassuolo, o presidente da Sassuolo. Então, é algo que está travado nesse momento, porque eles querem que o São Paulo pague o que está devendo para aí sim, né, ter um próximo passo de conversa, e querem garantias financeiras também, né, para o São Paulo apresentar, para que não aconteça esse calote, entre aspas, né, que o São Paulo está conversando. Então, esse atraso, melhor dizendo, novamente, né? Então o Juan Tressoldi virou dúvida essa permanência aí no São Paulo, e ele ainda não completou o mínimo de jogos no Campeonato Brasileiro. Tá machucado, deve ficar de fora também contra o Vasco. Então, ele pode ter mais mercado em outros clubes da Série A, e tem, assim, sondagens, tem essas possibilidades. E aí, Léo, queria te perguntar em cima disso justamente, né? Porque é um cara que a gente projetava que ele poderia ficar, foi dito de forma pública pelo Belmonte, mas hoje a situação está mais complicada da parte financeira, de fluxo de caixa, nesse papo com a Sassuolo. Você faria esse esforço financeiro para renovar com o Juan? Olha só, se você tem condições para isso, entendendo o mercado, entendendo que tá complicado, e é um atleta que vinha bem, né? Inclusive eu achei essa lesão dele, claro, a gente tem que entender e analisar, ele pede para sair num jogo e depois não entra mais, mas me intrigou um pouco toda essa situação, né? Ele teve a lesão, eu sei que tinha alguns gatilhos também em relação às metas e tudo mais, enfim. Mas é um atleta que, cara, eu esperaria um pouco mais ainda para ver o que ele pode oferecer. Analisando o mercado do jeito que tá, pô, é um atleta jovem ainda, não é velho, é um atleta que vem de um cenário europeu, foi muito bem no clube brasileiro que ele jogou, que foi o Grêmio, se eu não me engano, e eu faria. Na verdade, não só faria como o São Paulo fez, o problema é que o São Paulo tá passando vergonha nessa negociação, a real é essa, né? Porque o São Paulo não consegue pagar os valores de empréstimo estabelecidos, como que o São Paulo vai querer comprar ele de fato, né? Sinceramente, eu acho que essa negociação melou, é um feeling, não tenho informação nenhuma, mas é um feeling meu, porque o São Paulo não tem dinheiro para pagar, a real é essa. O São Paulo não vai ter dinheiro para pagar, e ainda vai ser mais uma situação que vai se empurrar, né, que pode até virar uma bola de neve na questão financeira envolvendo um empréstimo de um atleta, né? E aí o São Paulo vai ter que se virar, porque hoje o São Paulo tem Arboleda, Sabino, que não é uma unanimidade, tá indo bem, mas não é uma unanimidade, Alan Franco, Ferrarese, que tá jogando de lateral, né, não sei se dá para colocar ele como zagueiro mais, e o Juan, né, e tem o Igão, que tá no elenco profissional, né, que também é um atleta da base que chamou muita atenção, seleção de base e tudo, mas não vem jogando, pelo que eu sei, ele só vem treinando. Então, assim, entendendo toda a situação, o fato é, dá para ter o Juan Tressoldi, vamos tentar fazer dinheiro para comprar ele, beleza, eu acho ok. Não temos o que fazer, vamos dar um basta na situação. O Sassuolo, ó, não tenho condição de pagar, a gente vai ver o que vai acontecer, mas eu não vou comprar ele. E aí você alça o Igão e começa a colocar ele para jogar, porque é o que você tem. O que não dá para ficar empurrando com a barriga, vamos ver, isso vai virar uma bola de neve. Então, assim, é uma situação muito delicada, o São Paulo não tem condições financeiras para isso, e fica complicado. Então, em termos de tudo que envolve o São Paulo, né, diretoria e tudo mais, se a gente entende a situação toda e, pô, faz sentido, para mim faz sentido. Agora, tem que dar um basta nisso, né, dar um basta final, porque ficar empurrando com a barriga é complicado. Exato, tem que dar um ponto nessa história, e aí também para pontuar essa situação do Rian, ele tem 5 jogos pelo Campeonato Brasileiro. Caso ele tivesse cumprido 7 já, aí ele não poderia jogar em nenhum time da Série A aí para a sequência da temporada. Ele deve ficar de fora contra o Vasco, então vai para a janela do meio do ano
com 5 jogos pelo São Paulo e tem sondagens da Série A. Então a gente pode projetar que ele pode pintar em um outro time do Campeonato Brasileiro, caso esse time tenha interesse e formalize essa oferta junto a Sassuolo. Tá aí então a informação. Nicola, se o Zubeldia cair, Hernan Crespo será a primeira opção ou não? Marineia, na teoria sim, na prática não, e eu vou explicar. O Hernan Crespo foi campeão paulista no momento de vacas magras do São Paulo, né? Mas a impressão que ele deixou para Carlos Belmonte, Rui Costa, Muricy Ramalho e Milton Cruz, que são 4 caras que seguem no departamento de futebol, a impressão foi a pior possível. Os caras trabalhavam no dia a dia com o Crespo e entendem que o São Paulo foi campeão paulista apesar do Crespo, porque a preleção dele era ruim, a preparação para os jogos era ruim, os treinos do dia a dia não eram bons. Então, se o São Paulo contratar o Crespo, o São Paulo vai estar indo contra os princípios do departamento de futebol. Sei que em algum momento o Júlio Casares está se distanciando do Belmonte, relação entre o Morumbis e o CT da Barra Funda, essa relação está se tornando cada vez mais distante, mas não acho que o São Paulo, que o Júlio contrataria um técnico sem permissão ou sem autorização, sem aval do departamento de futebol, porque você jogaria um cara lá no meio dos caras do futebol sem que esses caras tivessem concordado, né? Perguntando se há novidade sobre patrocínio no São Paulo, Matheus. São Paulo, deixa eu até dar uma confirmada, porque o São Paulo tinha avançado numa negociação com uma farmacêutica para o lugar da Viva Sorte. Quer ver? Ó? Boa noite. Peraí, tirar o otário aqui que está atrapalhando. Farmacêutica para o lugar da Viva Sorte. E o São Paulo também tinha uma negociação em andamento com o banco Magnum Bank para que o Magnum Bank se tornasse o banco dos sócios torcedores do São Paulo. E aí, em troca, até em termos de visibilidade, ele passaria a ocupar a manga, que está guardada desde o ano passado para esse banco parceiro do São Paulo. Tá bom? A verdade é que a torcida desse ano no São Paulo é para não estourar a meta de gastos, não cair e acertar com o Grego a parceria com a base. Ano ruim com elenco curto e falta de sorte em relação a lesões, nada otimista. O discurso da Amanda é bem plausível, é bem justo e racional, né? O grande ponto é que nem sempre torcedores de futebol no Brasil são racionais, né? E os caras ignoram esse contexto. A Amanda foi nos pontos específicos. Acho que se esse discurso for oferecido para o Júlio vai assinar embaixo, tá? Boa noite, Nicola, like 329. São Paulo não vai se classificar nas oitavas da Libertadores porque ele é seu próprio adversário. E esse treinador é muito ruim, não vai a lugar nenhum. Para mim, a diretoria não dá o braço a torcer, que a contratação do Zubeldia foi um erro. Aí critica o Crespo, que foi campeão. Como assim o trabalho do Zuba é melhor que o Crespo? O Zuba foi eliminado de tudo. Eu acho que a sua primeira frase faz bastante sentido. A impressão que dá é de fato os caras não têm dado o braço a torcer, tá? Preciso responder agora se existe alguma chance de Tiquinho Soares, centroavante do Santos, virar reforço do São Paulo. Essa tem sido uma das perguntas mais frequentes que eu recebo durante as lives do canal do Nicola aqui no YouTube. Pois bem, confesso que achei super estranho quando comecei a responder esse tipo de questionamento, até porque o Tiquinho hoje ganha mais do que R$1 milhão por mês no Santos. O São Paulo tem dado várias demonstrações de que não tem capacidade financeira para fazer investimentos altos. Comprar jogador está descartado e salários acima de R$1 milhão também não tem vez. É por isso que o Carlos Vinícius e o Thiago Mendes acabaram sendo descartados pelo São Paulo, apesar do interesse em ambos. Os jogadores caros, apesar de estarem livres, eles querem cerca de R$1 milhão mensais entre salários, direitos de imagem e luvas. De qualquer forma, fui checar com o pessoal do São Paulo sobre o Tiquinho Soares. E aí, o maior impeditivo, além dessa questão financeira, é o fato de o centroavante do Santos, de 34 anos de idade, já ter disputado 10 partidas no Campeonato Brasileiro. Isso significa que ele não pode defender o outro clube no Brasileirão, o limite é de 6 jogos. A partir do 7º jogo, você fica indisponível para defender outro clube. Qual seria a lógica de o São Paulo, sem condição financeira, contratar o Tiquinho Soares para poder utilizá-lo apenas na Copa do Brasil e na Libertadores da América? Risquem o nome de Tiquinho Soares no São Paulo, nenhuma chance disso acontecer. Só para completar, é importante lembrar que Alexandre Matos, o novo diretor de futebol do Santos,
quer contar com o Tiquinho e já tentou convencê-lo a abrir mão de propostas da China e da Arábia Saudita, 2 centros que querem sua contratação. Boa noite, Nicola. Salve, salve, rapaziada que acompanha o canal. Deixa eu te falar do nosso novo parceiro, Tadala Natural. Para você que está com problemas ou apenas deseja melhorar a sua performance na hora H, esse sem dúvida é o melhor, mais potente e saudável. Liberado pela Anvisa sem contraindicação e contando com 9 ingredientes afrodisíacos. Ele é um suplemento natural que vai lhe ajudar a disputar a melhor partida da sua vida. Não corra riscos tomando substâncias com efeitos colaterais e componentes químicos. Invista na sua saúde sexual com segurança. Clique no link abaixo que está na descrição ou no primeiro comentário afixado e garanta o seu com direito a frete grátis para todo o Brasil. Aproveite a oferta e ganhe também até 3 frascos de graça sem custos adicionais.